Mas se você for pela estrutura psíquica, o funcionamento por trás disso, a gente pode dizer seguramente que é um funcionamento religioso. Sem dúvida. A gente falou isso num episódio, né? Essa briga ideológica... Não só a briga política, mas você... é muito religioso isso. Mas você assumiu uma bandeira pra si, um ideal, do que quer que seja, político ou não. De futebol, de política... Vamos pegar o veganismo, sei lá, entendeu? Você uma pode... causa, comportamento, uma causa, exatamente. Quando você elege aquilo e você hipertrofia o tamanho daquilo na sua vida, já significa que aquele mecanismo tá agindo em você tal qual uma religião. Pois é. E a vantagem da religião é que algumas religiões têm uma produção intelectual histórica muito poderosa, né? Pois é. E essas tribos novas não tem nada, né? Não, é vazio, né? Não tem nada porque nem deu tempo. E porque é isso, elas estão brigando entre elas, assim. Então você pega, por exemplo, um movimento... Vou falar do feminismo. Você tem as feministas que aceitam trans, as feministas que não aceitam trans, as feministas... Aí você entra realmente nesse narcisismo das pequenas diferenças, porque se a causa maior é a mulher, dentro do feminismo, aí você começa uma subdivisão gigante. Você lembra quando a gente dava o trabalho de comportamento contemporâneo, quando a gente dividia uma disciplina e a gente pedia para os alunos fazerem um trabalho prático de entrevista? E eu falava para eles irem a campo e entrevistarem pessoas de um movimento, pode ser o LGBTQIA+, pode ser o feminismo, e aí encontrar esse, que a gente chama na teoria de narcisismo das pequenas diferenças, mas encontrar, ou autofagia, como eu tô falando, mas a briga interna entre eles. Aí você fala, não. Parece um super trunfo, né? É um jogo de super trunfo. E as características falam, eu ganho, porque eu sou mulher e negra. Não, e aí você vai radicalizando a identidade e eu não posso, nem vou dizer onde é que esse argumento dá, né? Quando você busca a essência de uma identidade. Sim. Ele dá num fenômeno histórico que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, que todo mundo sabe qual é. Então, quer dizer, do ponto de vista lógico, né? Do argumento. A gente pode cair na eugenia por vários motivos, né? Sim. Inclusive no avanço da medicina, de você poder escolher características ou da IA, Sim, mas daí num ambiente liberal ainda... É o liberalismo, né, que tá agindo. Mas quando você tá assumindo isso como um dogma, como você diria, político, e insistindo o tempo inteiro na essência você dessa atacar identidade. a causa ou atacar o que a pessoa gosta, parece que você tá atacando a pessoa, né? Porque... Como você fala assim desse político, ou dessa causa, ou do veganismo, parece que afeta a pessoa no íntimo dela, quando deveria ser uma discussão só sobre aquilo, né? Mas é impossível. É impossível? Eu acho que é impossível. Em política, por exemplo, eu hoje estava escutando alguma coisa que eu estava escutando, eu não sei se era um podcast, eu escutei durante os 5 minutos. Sei. Eu parei não porque não estava bom, estava bom, mas eu já lembrei o que é, mas eu não vou citar a marca. E eu parei porque eu tinha que sair. Mas a discussão era sobre polarização, política especificamente. E o que a mediadora introduziu para que os debatedores desenvolvessem era se não seria possível em algum momento a gente voltar a discutir política entre pessoas que pensam diferente, sem essa violência que existe hoje, sem a tal da polarização. E então eu vi o começo da discussão dos debatedores e assim, eu acho, não sei onde eles foram parar na discussão, mas assim, eu acho que é muito difícil, porque quando você leva uma discussão política a sério, e aí eu vou ao encontro do que falou o filósofo, professor da Unicamp, Marcos Nobre, que acho que é um cara bem centrado nesses assuntos, quando ele fala que a polarização hoje, ele usa uma expressão que é bem filosófica, ele acha que atingiu o nível ontológico. Ontológico é a expressão quando o filósofo fala, ele está falando do nível mais alto do que alguma coisa pode ser, né? É uma expressão para a qual você precisa ter uma certa reverência, porque você está falando do ser em si. Dizer que a polarização atingiu o nível ontológico é que não é mais uma polarização porque tem 2 polos dentro de um gradiente. É 2 posições excludentes. Então, eu não vou discutir com você politicamente
só as nossas ideias, porque na verdade a gente está discutindo o poder para valer. Nós vamos pro pau mesmo. Eu quero ganhar o Estado. Eu quero ter o poder do dinheiro público na minha mão. Controle? O poder, a natureza do poder é ser violenta. E a gente fica, a política é a arte de tentar lidar com isso. Então, quando eu escuto assim, não, será que vai ser possível um dia a gente voltar a discutir política só pela ideia, respeitar a opinião do outro? Você só respeita a opinião do outro em política quando de alguma forma o outro não te ameaça. E aqui é um argumento muito conhecido. Quando a gente discutia política, o argumento era usado nos Estados Unidos, né? Entre democratas e republicanos. O democrata e republicano discutia política e tal, aí o republicano ganhava a eleição agora, na outra vez ganhava o democrata. Sim. E minha filha casava com o filho dele, e tudo bem, a gente jogava golfe, né? E, ou seja, você não tinha na realidade uma clivagem de grupos, eu podia dizer classes sociais diferentes ou gangues diferentes disputando poder. Hoje você tem. Então hoje, essa história de que a gente pode discutir a ideia do outro de uma forma civilizada, que seria o ideal, a gente só discute a ideia do outro de uma forma civilizada quando na realidade essa discussão não importa nada. Se essa discussão importar quem vai ganhar a eleição, quem vai aparelhar o Estado, quem vai conseguir inclusive roubar mais dinheiro do Estado, quem vai conseguir garantir o uso de verbas para aquilo que eu quero, então a discussão nunca vai ser pacífica. Ela nunca vai ser entre as pessoas, inclusive, né? Porque os políticos, eles brigam. Mas inclusive no Brasil, mas quando a coisa aperta pro lado dele, eles se unem. Veja como eles se uniram contra a Lava Jato. Todos se unem, né? Eles têm um sentido corporativo muito grande. De aumentar o fundão eleitoral e essas coisas. Então assim, eu acho difícil, porque você de fato você tem grupos sociais no país, no caso, que querem eliminar o outro grupo por entender que o outro grupo... E aí você pode ser assim, eu sei que eu leio, tem pessoas que de fato escrevem que fulano é comunista. Né? Comunista. Como se estivesse nos anos 60. Nos dias de hoje. 2025. Fulano é comunista, né? Fulano é bolchevique, né? Então assim, e ao mesmo tempo, então isso para abominar alguém que é identificado com a esquerda. E ao mesmo tempo, alguém identificado com a esquerda, se alguém não é de esquerda, ele considera aquela pessoa um lixo. Fascista. Um fascista, um lixo, né? E então, eu acho que a gente no horizonte não tem uma opção muito próxima. Agora, eleitoralmente, pode ser que exista. Por exemplo, se você encontrar alguém à direita para 26 que se desidentifique com o bolsonarismo, que seria alguém de direita que sabe comer com garfo e faca, né? E se você encontrasse à esquerda alguém que não seja o Lula, porque o Lula, coitado, já é um homem idoso, né? Independente de qualquer análise política, já é um homem que está numa outra fase, deveria estar, né? Que hoje, e quem é que pode de alguma forma ocupar um espaço que seja considerado alguém de centro-esquerda, que seja alguém de esquerda que come com garfo e faca? Mas parece que não tem espaço para essa pessoa que não seja de um lado ou de uma extrema ou de outro. Não, eu acho que tem alguém na esquerda que eu chamo dessa frase que não é minha, que come de garfo e faca, que eu acho que é o Haddad, certo? Mas com chances... Apesar de que ele não parece ser bom de urna. Exatamente. Às vezes que ele tentou. Ele esteve aqui semana retrasada. Né? E ele falou que o Lula vai, é o Lula, não tem plano B e tudo mais. Isso é a mesma coisa que os bolsonaristas, quer dizer... Também teve aqui o Bolsonaro, eu perguntei, ele falou, não, tô vivo ainda. Sou eu. Ok, só quando eu morrer, tá certo? Não, então, e os caras em volta, os outros candidatos à direita, inclusive o nosso governador, ele tem que ficar o tempo inteiro batendo cabeça... Batendo continência. Pra provar, no caso deles, continência, assim, batendo cabeça pra provar que não tá querendo tomar o lugar dele. Exato. Né? E no caso... O que aconteceu com o Marçal, né, aqui. Mas no caso... briga de quem vai ser o... Da direita. Da direita. E da esquerda é a mesma coisa, você tem que ficar batendo cabeça pro Lula.
O Ciro, você vê, o Ciro sempre tentando correr por E fora. só se ferrou. Só se ferra. O PT sempre foi muito guloso, né? O PT quer o país pra ele, O né? que fez com a Marina Silva. É o país pra ele. Até É.